Emerson Pansieri, você destacou em manchete. Matheus Pereira, que ainda tem contrato em vigor, que tá ajudando demais o time do Cruzeiro, mas o cabuloso já pensa na permanência futura do Matheus Pereira quando vence o contrato. Quantos anos o Cruzeiro quer oferecer em um novo contrato? Alô, Pansieri, um abraço, bom dia. Chega mais, Pansi. Um abraço pra você, Thiago, Serão do seu bairro, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. O Cruzeiro que tem essa ideia de renovação do Matheus Pereira, e vamos lá contar essa história e explicar aqui alguns detalhes importantes para que a Nação Celeste também saiba o que está acontecendo. O Matheus Pereira está muito feliz no Cruzeiro. O Matheus Pereira é hoje um jogador tranquilo, né, na parte dele também fora de campo, com a Thalita, com o nascimento do Telzinho. Telzinho sempre vai no Mineirão, né? Uma alegria ver o Telzinho nos braços do Matheus, da Thalita. Então esse aspecto familiar é fundamental para a vida do atleta dentro de campo. Então é um jogador que está completamente feliz, está na casa dele. Todo mundo sabe que o Matheus é cruzeirense, né, de coração. É torcedor de ir no Mineirão, de acompanhar o Cruzeiro campeão da Tríplice Coroa. Ou seja, tá vivendo um momento muito especial com a camisa do clube que ele ama. Chegou ao Cruzeiro, teve aí período de adaptação, período de se firmar, e hoje é um jogador incontestável desse meio campo do Cruzeiro, inclusive com chances. Eu não sei porque o Ancelotti não chama, mas enfim, deixa pra lá. É um jogador que tem esse potencial enorme. Outro ponto: quando o Cruzeiro permaneceu com o jogador no elenco, deu a ele uma condição legal em termos de salário, ou seja, tem aí uma realidade de salário muito boa para o mercado brasileiro. Isso aí é interessante para o jogador. A ideia é que isso continue, né, para a próxima temporada, e no total seriam 3 temporadas de renovação com o atleta, né, para uma renovação com o atleta. Lembrando que o contrato dele se encerra na metade de 2026, ou seja, no meio do ano ele tem esse contrato encerrando, mas no fim da temporada ele poderia até assinar com outro time. Mas eu tenho um sentimento, viu, Thiago, / informação, que o Matheus não faria isso. Não faria isso, por tudo que o Cruzeiro representa na vida dele, pela boa relação que ele tem também com a diretoria, por quem cuida da carreira também do Matheus, que tem uma ideia de futebol um pouco diferente aí da turma que a gente conhece. Então isso ele não faria. Mas um ponto importante para essa renovação por 3 temporadas, Thiago: acabar o Campeonato Brasileiro, acabar a Copa do Brasil e as partes sentarem mais uma vez à mesa e aí trocarem aquela ideia, trocar aquele papo e buscar aí um entendimento. Já existiu conversa, né? Não foi uma só, não. Várias conversas já aconteceram. Vamos colocar que há cerca de 15, 20 dias foi a última. Então há esse desejo de ambas as partes, há essa ideia dos 2 pontos, né, do Cruzeiro e do Matheus, e aí está sendo pavimentada essa permanência do MP10, como eu gosto de falar aqui na Itatiaia, do Matheus Pereira para uma renovação no Cruzeiro. Thiagão. Importante ressaltar alguns pontos. Primeiro deles, alguém pode se perguntar: mas por que o Pansieri está falando agora de renovação do Matheus Pereira? Porque o contrato acaba no meio do ano e em janeiro, pela legislação, o Matheus Pereira e os seus representantes poderiam assinar um pré-contrato com outro clube e sair sem custos do Cruzeiro. Isso não é um desejo do Matheus, não é um desejo do Cruzeiro, é a legislação vigente, por isso cabe explicar ao torcedor. O Cruzeiro está certíssimo de se antecipar a esse movimento, não só do Matheus Pereira, mas de todo o elenco, né? Chega final de ano, você já tem que se precaver dos seus principais jogadores, ainda mais aqueles que fizeram uma grande temporada, que estão fazendo uma grande temporada, despertando o interesse de outros clubes. Por isso o Cruzeiro, a sua diretoria de futebol, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, na minha visão, corretíssimos em se antecipar nesse movimento ao Matheus Pereira. Agora, olhando do outro lado do balcão, do lado do Matheus. Matheus é cruzeirense.
Importantíssimo destacar, o Matheus é identificado com o Cruzeiro, não pelo futebol que ele joga no Cruzeiro, não por estar contratado pelo Cruzeiro. Ele vivencia o Cruzeiro, já falou isso diversas vezes, desde a sua juventude, aqui no interior do estado, aqui em Belo Horizonte. Então, o Matheus Pereira é cruzeirense. Ele está feliz não só com o contrato que tem, mas com a sua capacidade de jogo, desenvoltura e de ser campeão ano que vem. Por que não, né, MP10? Quem sabe uma Libertadores para a história do Cruzeiro, para a sua história. Para isso, obviamente, passa sim por uma renovação de contrato. Ô, João Vitor Xavier, queria que você me contasse a sua opinião, a sua análise, qual o tamanho do esforço também que tem que ser feito, né? Matheus Pereira vai querer um aumentozinho ali, que é justo, o Cruzeiro vai querer segurar também a questão financeira, é um balcão agora de negociação. Qual a sua opinião, o tamanho do esforço aí que o Cruzeiro deve fazer para a permanência do Matheus Pereira, hein, João? Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Claro que o Cruzeiro tem que fazer todo o esforço para ficar com o MP10. Todo esforço. É o craque do time, é o jogador diferenciado, é o cara do toque de classe, de qualidade, é o jogador que faz o diferente, né? O Matheus Pereira é aquele jogador que lembra o camisa 10 clássico do futebol. É o jogador que lembra o jeito que o torcedor do Cruzeiro gosta do seu camisa 10. Eu não estou comparando os jogadores. Cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um do seu jeito. Mas quando a gente volta no tempo, a gente lembra de um Dirceu Lopes, a gente lembra de um Alex... E a gente lembra hoje do MP10. Eu não estou comparando, acho que os dois jogadores que eu citei foram mais jogadores que ele, né? 2 gênios da história do futebol mundial, mas eu estou falando do estilo de jogo, do perfil daquele camisa 10 que pega a bola, que controla o jogo, que distribui, que dá o ritmo ao time. Então, mais uma vez, não estou comparando o MP10 com ninguém, mas estou falando do perfil de jogador que, aliás, está muito em falta no futebol brasileiro. Você não tem hoje na seleção brasileira um camisa 10 clássico, tradicional, que dê o ritmo ao jogo, e é por isso que muita gente, inclusive, pede a presença do MP10 com justiça na seleção brasileira, Thiago. Por ser esse jogador que dá o ritmo de jogo. Você gosta muito dos termos novos do futebol, né, Thiago? É o pifador, é o cara que serve ali o seu companheiro de ataque, é o cara que bota o atacante na cara do gol. Não à toa o Caio Jorge tem brilhado tanto na temporada. Primeiro pelo seu mérito, pela sua qualidade, mas depois porque tem um cara como o MP10 para servir, para fazer o papel de garçom. Então, tudo que o Cruzeiro puder fazer para ficar com esse jogador, o Cruzeiro tem que fazer. É um cara diferente, você não acha um jogador como ele em qualquer esquina, e vale destacar que a diretoria do Cruzeiro já fez um grande esforço por ele. Logo que o Pedro Lourenço assumiu, conseguiu contratar esse jogador do futebol do exterior, que o Ronaldo não tinha dinheiro naquele momento. Então agora é fazer tudo que puder para segurar esse jogador, que vai vir aí um grande assédio do futebol internacional, vai vir aí uma grande força de todo mundo para tirar o MP10 do Cruzeiro, porque ele é o craque do time, ele é o grande jogador, mas num ano que o Cruzeiro volta para a Libertadores, segurar o seu craque será passo muito importante para que o Cruzeiro possa brilhar na Libertadores do ano que vem. Valeu, João Vitor Xavier, eu gosto sim do pifador, viu? Olha, daqui a pouquinho, o Fabrício, hein? Alô, torcida do Cruzeiro. O Fabrício agora veste a camisa da Itatiaia. Fabrício Guerreiro vai estar conosco já aqui no Rádio Esportes. Quero te ouvir também, Vinícius Andrade, comentarista da Itatiaia. Vini, o Matheus, ele sempre foi protagonista e me chama a atenção que neste momento, para além do protagonismo, o João falou do pifador, né? Eu gosto mesmo, João, pifador, aquele passe na assistência, que é quase um gol muitas vezes, mas o Matheus tem se notabilizado esse ano também pela luta, pela entrega, dando carrinho, volta para marcar, ajudando como um jogador completo de meio campo, hein, Vini? Bom dia. Bom dia, Thiagão, bom dia a todos que estão ligados no Rádio Esportes. Se a gente pegar os números do Matheus Pereira da temporada passada, são impressionantes. 11 gols, 14 assistências. Desta temporada, 6 gols, 9 assistências. Mas eu digo que a versão Matheus Pereira 2025 é ainda melhor, mesmo que tenha menos gols e menos assistências.
Justamente por esse aspecto que você citou. É o Matheus Pereira que joga mais pro time, é mais participativo, porque o talento dele sempre foi inquestionável. O Matheus Pereira é aquele jogador raro hoje de encontrar. É o camisa 10 clássico. Mas a partir da chegada do Jardim, a gente começa a ver o Matheus Pereira que se entrega muito sem a bola. Alguns jogos do Cruzeiro, ele tem números expressivos também de desarmes. E é um jogador que vale todo o esforço para uma renovação. Por quê? Se você não consegue a permanência do Matheus Pereira, você tem que ir ao mercado para repor. Ir ao mercado, repor um jogador com essa característica e dessa qualidade vai te custar muito mais do que um esforço para renovar. E o Matheus Pereira também tá certo, né, em querer uma valorização. Hoje, para mim, ele é o melhor jogador do Cruzeiro. O melhor jogador do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Caio Jorge faz uma temporada espetacular. Tem o Fabrício Bruno, que também tá voando. Mas, em termos de influência pro time, se tivesse que escolher qual que é o jogador do Cruzeiro de 2025, eu cito o Matheus Pereira. E ele briga para ser o craque do campeonato. Tem o Arrascaeta, que eu acho que tá pouco à frente, até porque tem números espetaculares também nesse Campeonato Brasileiro, o próprio Caio Jorge, o artilheiro, mas o Matheus Pereira está nesse bolo aí, é um jogador fundamental, então o Cruzeiro tem que amarrar isso logo. O Matheus Pereira é um cara que vai ser assediado pelo mercado internacional. E se tratando de futebol nacional, Palmeiras e Flamengo são sempre uma ameaça, porque tem muita grana para investir, mas eu tenho uma certa convicção também, pelo que o Pansi falou e pelo que a gente tem ouvido, de que vai ter um desfecho positivo. É bom para o Cruzeiro e é bom para o Matheus Pereira essa continuidade do MP10 na Toca da Raposa. Ô Matheus, Telzinho tá feliz, a esposa também, você tá jogando muito, a torcida do Cruzeiro te adora, o MP10 tá em casa, pode sair não, né, Pansieri? Não pode sair, tá em casa, cada dia mais adaptado a esse Cruzeiro, dá o ritmo de jogo em bons passes, né? Agora aceitar também e respeitar o direito dele, tá? Se eventualmente vier a sair, Matheus nunca, tem outro termo da bola, viu, João? Você usou o pifador, Matheus nunca roubou o Cruzeiro. Nunca. Enquanto teve em campo, se dedicou muito, se entregou muito. E se vier a sair, que eu tenho certeza não é o desejo de ninguém em Belo Horizonte que veste a camisa azul celeste, tem que ser respeitado. Agora é negociação, Pansi. Ô, Thiago, agora é conversar, negociar, né? Se chegar aí final do ano, as partes vão sentar e vão bater esse martelo para resolver. Agora tem um fato que é muito importante nessa história toda. O Cruzeiro vai dar uma qualificada no elenco, né? O Cruzeiro está na Copa Libertadores. O Cruzeiro vai dar uma ajustada nesse elenco, vai trazer boas peças. E isso também é um fator primordial numa mesa de negociação com o Matheus. Mostrar para o Matheus que outros jogadores de boa qualidade permanecerão ao lado dele e outros chegarão. Então é mais uma carta na manga que o Cruzeiro pode falar: Matheus, você vai jogar com fulano, com cicrano, a ideia de jogo é essa. Então tudo isso são argumentos, todos esses são argumentos fundamentais nessa pavimentação de argumentos legais para que o MP10 possa continuar, Thiagão. Boa, daqui a pouquinho, olha a informação de agora no Cruzeiro. Tem demissão no Cruzeiro? Tem. Caiu? Caiu. Já você vai saber quem deixou o Cruzeiro, hein? Ou foi convidado a sair, né? Já que foi uma demissão. Ô, Emerson Pansieri, quem é que foi desligado, rapaz? Quem é que deixou o Cruzeiro na manhã de hoje? O Cruzeiro comunicou o desligamento, Thiagão, do Luciano Dias. Era treinador da equipe sub-20 do Cruzeiro. O Cruzeiro até colocou nas redes sociais: o clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Luciano Dias não treina mais o time sub-20 do Cruzeiro. E aí uma informação com o nosso Lucas Barbosa. Sobre esse técnico do sub-20, a direção está fazendo entrevistas com candidatos à vaga. Parte do processo seletivo acontece. A definição não deve sair por agora. Os atletas se apresentarão amanhã, após as férias, e vão iniciar a preparação para a próxima temporada, mas tem um nome que agrada. Tem um nome que está aí, vamos colocar no bolo, né? Que está sendo observado, que está sendo monitorado pelo Cruzeiro e certamente vai passar por esse processo seletivo, que é o do Myron César.
que é técnico do América, do Sub-20 do América, tem aí um trabalho prestado de excelência no Coelhão, então, quem sabe, tem aí alguma coisa nesse sentido para que ele seja contratado, óbvio, né? Estou falando de mais nomes, processo seletivo acontecendo, outras possibilidades, mas é um nome, sim, que está entre os que estão sendo analisados, são nomes analisados pelo Cruzeiro no momento. Tiagão? O Myron é um profissional extraordinário, conheço de muito tempo no América, faz um trabalho espetacular na base do Coelho. Aliás, o Cruzeiro, se eu não me engano, já tirou o técnico do América sub-15, 17, outro dia. Já buscou um treinador lá na base do América recentemente. Mas o Myron, há bastante tempo nesse trabalho do sub-20, já foi campeão, finalista de Copa São Paulo também. Trabalho extraordinário, né? Se acontecer a ida para o Cruzeiro. Aliás, o Wendel também está no Cruzeiro hoje na base. O irmão do Giovani, ex-jogador, também estava no América, também foi captado pelo Cruzeiro quando ele, o Wendel, era treinador das categorias de base do América. Se for o caso do Myron sair, toda a sorte do mundo a ele, o Cruzeiro estará muito bem servido, um profissional de altíssima capacidade. O Myron, hoje, sub-20, treinador do sub-20 do Coelho. 12:05. Vida que segue, né? Uns saem, outros vão, e a Itatiaia segue reforçando seu time. Alô, alô, torcida do Cruzeiro! Tem novidade na área. O Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, né? Vice-campeão de Libertadores, referência em entrega, raça, vestiu a camisa do Cruzeiro, se tornou um torcedor símbolo, todo jogo no Mineirão. Fabrício tá lá no meio da galera, já entrevistei o Fabrício tantas vezes, também no Seu Nome e Seu Bairro, né? Como torcedor, como jogador, nem se fala. E eu tenho a honra, o privilégio de tê-lo como amigo já há alguns anos. E agora, além de amigo, também colega de trabalho. Ô, Fabrício, que bom ter você aqui na Itatiaia, bem-vindo. Eles e o Marques, né? Ele e o Marques estrearam ontem na turma do bate-bola, agora pela primeira vez no Rádio Esportes. Muito bom mesmo ter você aqui no nosso time da Itatiaia, Fabrício. Fala, Tiagão, beleza? Aí, meu nome, meu bairro, Fabrício, Lagoa Santa. Prazer estar aqui com você agora, hein, jogador? Vamos fazer aquele 1-2 agora. Toque e sai, papai. Satisfação enorme estar trabalhando com você agora. Tamo junto, hein? Vamos pra cima. Ô, Fabrício, e o momento que você chega pra Itatiaia é um momento muito especial, né? Pra você, sei da sua vida pessoal, da sua carreira, mas também do Cruzeiro, né, velho? Cruzeirão tá voando, batendo nas cabeças no Campeonato Brasileiro, vem decisão de Copa do Brasil, hora boa pra você chegar também na rádio mais ouvida do Brasil, irmão. Pô, e essa chegada agora na Itatiaia, chegamos no melhor momento, na hora certa, Cruzeirão voando, tem tudo pra gente ter um excelente final de ano, né? Além de conseguir a nossa vaga na Libertadores, que a Libertadores sem o Cruzeiro não é igual, né? Ela sente falta do Cruzeiro na competição. Eu mesmo, quando eu joguei aqui, eu joguei 4 anos de Libertadores, não disputei nem Copa do Brasil com o Cruzeiro, porque na época a gente só jogava Libertadores, e esse momento incrível, né, de reconstrução do time, uma coisa até muito rápida, né? Esse ano o Jardim chega no início da temporada, não no início, já pega o barco andando, e a gente consegue aí bater de frente com Palmeiras e Flamengo aí que estão já quase uma década aí nessa pegada aí de reestruturação, e por isso estão com elencos tão bons, mas a gente tá batendo de frente com os caras, e é muito legal. Ainda Libertadores, se os caras der mole, a gente belisca o título, pode ser, também não, tudo pode acontecer no futebol, já vi muita coisa, e isso pode acontecer também. Mas o mais importante aí é focar e conseguir garantir essa vaga direta para Libertadores. A pré já tem garantida, né? E a Copa do Brasil, né? Que a gente é super tradicional, quem tem mais tem 6. E busca desse hepta aí, lógico, respeitando as outras equipes aí que estão, Corinthians, Fluminense, Vasco, são equipes muito qualificadas, mas o nosso time encaixou muito bem, né? Nessa competição, tem jogado muito bem, né? Inclusive eliminamos o rival aqui, jogando bem os 2 jogos, e é isso, tem tudo pra gente ter um ano maravilhoso e a gente voltar aí a comemorar título aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, Fabrício, é isso, amigo, obrigado, viu? Fabrício agora também conosco no time da Itatiaia, e ó, já tem o Marques, hein?
Olê Marquês também aqui no nosso time da Itatiaia. Mais uma vez, Fabrício, bem-vindo. Que Deus abençoe a sua caminhada. Tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui na mais ouvida do Brasil. Aliás, galera aqui do YouTube também, muitas mensagens de boas-vindas a você. Ô Emerson Pansieri, Cruzeiro não tem jogo. Como é que fica a sequência da semana do Cruzeiro? Cruzeiro volta aos trabalhos hoje à tarde na Toca da Raposa, reapresentação, aí tem trabalho amanhã de manhã, sexta de manhã, sábado é folga, domingo o time volta aos trabalhos e aí é até quarta-feira pensando no jogo contra o Juventude, dia 20 às 4 da tarde, lá em Caxias do Sul. Seu nome, seu bairro.